Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Bem, nessa videoaula nós continuaremos aí tratando de geometria analítica plana e mais especificamente de ponto médio de segmento e base média de triângulo. Sem mais delongas, vamos à nossa videoaula. Bom, mais uma vez um problema motivador para a gente iniciar os nossos estudos, tá? Sabendo que o triângulo ABC possui vértices com coordenadas A 3 e 2, B menos 3 e 6 e C menos 1 e menos 2, então calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos médios de cada lado de ABC. Bom, se a gente já soubesse as coordenadas dos pontos médios, né, já poderíamos usar aí, utilizar aquela fórmula do cálculo da distância entre dois pontos, não é verdade? Mas vamos ver aí como determinar uma fórmula, né, para calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento dado seus extremos, ou seja, dado todas as coordenadas dos extremos desse segmento, né? Não sei se vocês lembram, mas o ponto médio de um segmento, né, é o ponto que pertence ao segmento e o divide em outros dois segmentos de mesma medida, ou seja, ele vai ser extremo desses outros dois segmentos, né? E a medida de ambos será iguais. Ele vai estar exatamente no meio do segmento, né? É isso que significa aí o ponto médio. Eu acredito que vocês já sabem o que é, né? Então vamos determinar uma fórmula, tá, para as coordenadas desse ponto médio. Considere dois pontos distintos, quaisquer A e B no plano cartesiano, tal que, né, A tem coordenadas x de A e y de A, né, genérico, é claro, e B, coordenadas x de B e y de B, genérico também, que vale para todas as coordenadas, não é verdade? É claro que A é diferente de B, né, gente? Senão não faz sentido. Se A for igual a B, é o único ponto, né? Então, que segmento nós vamos ter, né? Vamos determinar uma fórmula para calcular as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, a partir das coordenadas de A e B, né? Ou seja, iremos obter uma fórmula para determinar a coordenada x do M, né, e y do M, né, desse ponto M, né, com coordenada x de M e y de M, em função do x do A, do x do B, do y do A e do y do B, né? Tal que a medida do segmento AM seja igual à medida do segmento BM, né? A medidas iguais aqui, igual estou especificando, e logicamente, evidentemente, M pertencente ao segmento AB, né? Vamos ilustrar isso melhor, né? Então temos o segmento aqui AB, né, no plano cartesiano, e o ponto M, o ponto médio, né, ele tem que pertencer a esse segmento e a M tem que ser igual a BM ou MB, se vocês preferirem, tá bom? A medida, não é verdade? Ou seja, AM, o segmento AM é congruente ao segmento MB, porque essa medida de AM tem que ser igual à medida de MB ou BM, se vocês preferirem. Bom, o que nós vamos fazer ali primeiro, tá? Nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo X e passando por A, tá bom? Como vai ser, ó? Vamos traçar uma reta paralela ao eixo X e passando por A. E uma reta paralela ao eixo Y e passando por M, ó. Uma reta paralela ao eixo Y e passando por M. Aí nós vamos ter esse ponto de interseção C aqui, né? A interseção entre essas retas será o ponto C. Agora vamos traçar uma reta paralela ao eixo X e passando por M, ó. Uma reta paralela ao eixo X e passando por M, não é verdade? Ó, passa por M e é paralela ao eixo X, né? E uma reta paralela ao eixo Y e passando por B. A interseção entre essas retas será o ponto D, né? Uma reta paralela a Y e passando por B.
A interseção entre essa reta e essa é o ponto D, não é verdade? Bom, fazendo isso, né, observe que o triângulo AMC é congruente ao triângulo MBD. MBD, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, que a medida de AC é igual a de MD e MC igual a de BD, né? Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Olha, esse triângulo aqui é congruente a esse. Vamos realizar essa demonstração, né? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa aqui, ó, nós temos que lembrar o seguinte, que esse segmento tem a mesma medida desse porque o M é o ponto médio, não é verdade? Aí nós vamos lembrar também, né, que os eixos são perpendiculares, não é verdade? Como nós traçamos aqui retas paralelas, essas duas são paralelas a x, essas duas paralelas a y, olha só. Quantos graus mede cada um desses aqui? 90 graus. Se essas duas retas são paralelas a x, não é verdade? Então, olha o que ocorre aqui, olha. Olha só, esses ângulos aqui, ó, tem o quê? Mesmas medidas, não é verdade? E como essas retas são paralelas também a y, né? O que ocorre aqui? É que esses dois ângulos aqui, ó, também possuem mesmas medidas. Então, o que ocorreu aqui é o seguinte, né? Que o triângulo AMC, né? AMC é congruente ao triângulo MBD, né? MBD. E por consequência, olha só, o segmento AC é congruente ao segmento MD, ou seja, né, a medida AC é igual à medida de MD, não é verdade? E outra coisa que ocorre aqui é o seguinte, né? Que a medida aqui de MC é igual à medida de BD, não é verdade? Olha só, olha. A medida de MC é igual à medida de BD, né? Podemos fazer assim, né? BD é igual a MC ou MC igual a BD. Então, o que nós vamos tirar disso aí? Bom, agora nós vamos o quê? Recorrer às coordenadas, tá bom? Vamos voltar aí aos nossos slides para ver como nós vamos usar as nossas coordenadas dos pares ordenados, né? Vamos lá. Bem, pessoal, então observem, né? Olha só, as coordenadas x do ponto B e do ponto D é o x de B, né? As coordenadas x de M e de C é o x de M e a coordenada x de A é o x de A. A coordenada y de B é o y de B, a coordenada y de D e de M é o y de M, né? E as coordenadas y de C, quer dizer, a coordenada y tanto de C quanto de A é o y de A. Nós já vimos que a medida do segmento AC é igual à medida do segmento MD, né? E a medida do segmento MC é igual à medida do segmento BD. Então vamos ao nosso quadro branco e ver o que a gente pode fazer com essas informações, né, para isolar tanto o x do ponto médio quanto o y do ponto médio. Então vamos lá. Bem, pessoal, como AC é igual a MD, ora, nós já sabemos calcular, né, a medida de um segmento a partir de suas coordenadas, né, quando ele é aqui, principalmente quando ele é paralelo aos eixos, né? Ora, nós vamos aqui adotar o seguinte, né? No caso aqui, nós vamos ter que o x do B aqui, né? O x do B, do jeito que está aqui, é maior que o x do A, né? Na verdade.
E aqui o y do B é maior que o y do A. Tá? Mas dá para fazer com as outras possibilidades também, né? Todas são análogas, tá bom? Bom, como eles são maiores, nós não vamos nos preocupar com o módulo, tá? Ou seja, a medida de AC vai ser o x do m, que está entre eles, né? X do m menos a medida de AC. X do m menos o x de A. Enquanto que a medida de MD vai ser o x do B menos o x do M. Ó. Esse segmento é esse menos esse. Né? X do M. Ora, vou subtrair x do M em ambos os lados e subtrair e adicionar x do A em ambos os lados. Então, nós vamos ficar com x de M, né, mais x de M, é igual a x de A mais x de B. Verifique aí nos cálculos. Então, nós temos que 2x de M é igual a x de A mais x de B. Eu vou dar uma apagadinha rápida aqui para poder, né, ter condições de escrever aqui sem problema. Depois eu continuo aqui. Ou seja, vou isolar a coordenada x, né, que é um número real, claro, né, x de M. Então, o x do M é o quê? Olha que coisa fácil, né? Somo as coordenadas dos extremos do segmento, né? As coordenadas x, e divido por 2. Pronto. Já tem aqui uma fórmula, tá? Para calcular a coordenada x do ponto médio. Bom, voltando aqui, né? A medida do segmento MC é igual à medida do segmento BD. Então, vou fazer a mesma coisa para ambos, olha. MC, como que eu calculo a medida do MC, né? Que eu já tomei que esse é maior que esse, então esse está no meio, então esse é maior que esse, né? O Y do M, né? O Y do M é maior que o Y do A, né? O Y do B é maior que o Y do M, e o Y do B é maior que o Y do A. Já tomei isso. Se eu fazer analogamente, também vai dar certo, tá bom? Bem, então vamos lá. Medida de MC é Y do M menos o Y do A. Y do M menos o Y do A. Isso vai ser igual a medida de BD, que é o Y do B, menos o Y do M. E vocês já devem, né, estar vendo aí onde nós vamos parar com isso, não é verdade? Somando o Y do M a ambos os membros e adicionando o Y do A a ambos os membros, nós vamos ter, né, isolando aqui, o Y do M é claro, né? Ixi, deixa eu melhorar isso aqui, né, gente? É igual a isso aqui, não é verdade? Bom, temos 2y do m aqui, né? Que é um número, né? A gente tem que lembrar que são números reais, tá bom? Por isso que nós estamos aqui tratando algebricamente, operacional, né? Sem problemas, né? E o y de m é a metade da soma do y de A mais o y de B. Muito semelhante aqui com... né, dividido por 2, muito semelhante com o x do m, né? E chegamos aí, né? Chegamos aí a uma fórmula para o ponto médio do segmento AB, não é verdade? O que seria isso? Olha, o m, ele tem coordenada x, né? X de A mais x de B dividido por 2 e coordenada y, y de A mais y de B dividido por 2. Esse, então, né? Essas são as coordenadas do ponto médio de AB em função das coordenadas, né, de A e de B. Bacana, né? Vamos continuar. Bem, aí aqui só, né, uma representação aí para fixar, né, aquela fórmula que a gente provou, não é verdade? Considerando tudo que foi feito, né, e a congruência daqueles dois triângulos, AMC e MBD, né?
conseguimos provar aí que o x do m, né, em função do x do a e do x do b, né, é a metade dessa soma, dessas coordenadas que são números reais, não podemos esquecer, e o y do m é a metade da soma da coordenada y de a e da coordenada y de b. Portanto, essas são as coordenadas do ponto M, né, que é o ponto médio do segmento AB. Muito bom, né? Agora, antes da gente passar para aquele nosso problema lá, motivador, o que eu quero falar com vocês? Eu quero relembrar, e quem não viu, né, ou às vezes faltou na aula, quando falou disso, né, na aula de ensino fundamental, quero falar aí sobre base média de um triângulo, tá? Então vamos lá. A base média de um triângulo ABC, né? Temos aqui o triângulo ABC, em relação à base AB, olha, em relação a essa base, tá? Porque a gente podia tomar a base AC e a base BC também, tá? É o segmento de reta com extremos nos dois pontos médios dos outros lados de ABC. Então, em relação à base AB, eu peguei o D, que é o ponto médio de AC, peguei o E, que é o ponto médio de BC, tá bom? Ou seja, né, é o segmento de reta com uma das extremidades no ponto médio do lado BC, tá aqui, no caso aqui é o E, tá? E a outra extremidade no ponto médio do lado AC, que tá aqui, que é o ponto D, tá? Na figura ao lado, né, o segmento DE é a base média do triângulo ABC em relação à base AB, tá? Então, ó, DC tem a mesma medida de AD, tá? E BE tem a mesma medida de EC, né? Porque são pontos médios, dividiram cada segmento em duas partes iguais. Todo triângulo nós temos três bases médias, né? Então uma vai ser em relação no caso aqui no ABC, uma vai ser em relação a AB, outra vai ser em relação a BC, que vai passar aqui nesse ponto médio aqui de AB, né? E a outra em relação a AC, que vai passar no E e nesse ponto médio aqui também de AB, tá bom? Então o triângulo tem três bases médias, tá? Eu queria relembrar isso até para a gente atacar, né, aquele problema motivador lá do início da aula, né? Vamos lá. Bom, então vamos aí retomar o problema motivador, né? Sabendo que o triângulo ABC possui vértices com coordenadas A, 3 e 2, B, menos 3 e 6 e C, menos 1 e menos 2, então calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos médios de cada lado, assim, né? Esse triângulo que a gente vai calcular, né, os lados dele são as três bases médias do triângulo, né? Interessante, né? Vamos lá. Bem, pessoal, primeiro a gente tem que determinar as coordenadas, né, de cada ponto médio, não é verdade? De cada ponto médio aí, né? Tem até um teorema que fala sobre as bases médias, né? Mas vamos nos ater aí ao que a gente aprendeu até aqui, tá bom? Vamos lá. O ponto médio, por exemplo, do segmento AB, nós vamos usar a fórmula, né? A soma do x de A e x de B, né? Mais menos 3 dá menos 3, isso dividido por 2, na verdade. E o y, 2 mais 6, né? Dividido por 2. 3 menos 3 é 0, dividido por 2 é 0. 2 mais 6 é 8, dividido por 2 é 4. Pronto. Já temos o ponto médio, as coordenadas do ponto médio M, né? Bom, M do segmento AB. Vamos aí, o ponto médio do segmento AC, né? É A e C. 3 com menos 1, não é verdade? Isso dividido por 2 é a coordenada x. 2 com menos 2, não é verdade? Mais menos 2, então vai ficar menos 2. 3 com menos 1 é 2, dividido por 2 é 1, né? 2 com menos 2 é 0, dividido por 2 é 0. E aí temos as coordenadas do ponto médio do segmento AC. Não é verdade? E aí, para finalizar, as coordenadas do ponto médio
do segmento BC, tá bom? BC. Menos 3 com menos 1, né? Isso vai dar menos 4, né? Isso dividido por 2. 6 com menos 2, né? São os y, não é verdade? Bom, isso aqui vai nos dar menos 4 dividido por 2, menos 2. 4 dividido por 2, 2. Olha só. Gente, professor, é bom fazer um desenho na geometria analítica? É muito bom, gente. É muito bom, tá? É muito importante fazer um desenho, né, na geometria analítica. Eu vou fazer aqui mais ou menos alguma coisa aqui, né? Um A, um B aqui, um C, né? Deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui. C aqui, tá? Uma coisa mais ou menos assim, né? Esse M de AB tá aqui, né? Esse M de BC tá aqui, né? No meio. E esse M de AC tá aqui, né? Então eu quero o perímetro desses caras, né? O M de AB tá aqui. O M de BC está aqui. E o M de AC está aqui. Eu quero o perímetro. Olha, eu tenho que calcular a distância, né? Entre cada um deles, não é verdade? Tem que calcular a distância desse ponto a esse, né? Depois desse ponto a esse, depois desse ponto a esse, né? Bom, eu vou aplicar a fórmula direto aqui em cada um deles, né? E depois somar para ter o quê? O perímetro desse triângulo. Então, vamos calcular primeiro desse ponto a esse, né? Então, vamos lá. A distância do ponto médio de AB, né, até o ponto médio de AC é a raiz quadrada de... Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1 menos 0, 1 ao quadrado, né? 0 menos 4 ao quadrado, né? Isso aqui tá bem fácil, né? 1 mais 16 raiz quadrada de 17, né? Unidades de medida. M de AB até o M de BC, né? Até o M de BC. Então, vamos lá. Menos 2 menos 0, né? Ao quadrado. 2 menos 4, que também dá menos 2, né? Ao quadrado. Isso dá 4 mais 4, raiz quadrada disso, que é raiz quadrada de 8, que podemos aqui, né? Isso é 2 ao quadrado vezes 2, 2 raiz de 2. É verdade? 2 raiz de 2. Acredito que tá tudo certinho. Vou dar só uma conferida aqui, tá? Pra ver se tá tudo ok, tá bom? Rapidinho, ver se tá tudo ok. É isso mesmo, não um tanto estranho, né? Mas geralmente vai dar números irracionais mesmo, tá, gente? Principalmente se a gente tirar as coordenadas aí, tirar rápido da cabeça, assim, vai dar números irracionais. Bom. E por último, agora nós vamos calcular aí o comprimento do segmento que vai do ponto médio de BC, tá? Até o ponto médio de AC, que esse ainda a gente não calculou. Então, ó, AC, né? Então, 1 menos, ó, 1 menos o menos 2, vai ficar 1 mais 2, então dá 3, tá? Não pode esquecer isso, ó. 0 menos o 2, né? 0 menos 2 vai dar o menos 2, isso ao quadrado, não é verdade? É isso aí mesmo. Isso aqui vai dar 9 mais 4. Outro número irracional. Raiz de 13 unidades de medida. Então, qual que é o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos médios, né, de cada lado do triângulo ABC? Olha, o perímetro é esse aqui, ó. E é isso aí mesmo, viu, gente? É muito comum isso aqui, tá? Perímetro, né? Raiz de 17
mais raiz de 3, né? Não dá para fazer muita coisa aqui, mais 2 raiz de 2, né? Unidades de medida. Né? Isso aí. Gostaram do problema? Né? É trabalhoso, né? Mas é uma forma de calcular esse perímetro. Né? Bom, vamos continuar aí. Eu deixei uma surpresinha para vocês. Vamos lá. Bem, pessoal, a surpresinha, né? É esse desafio aí, tá? Utilizando os conhecimentos de geometria analítica já estudados, né, prove que a base média em relação à base AB do triângulo ABC mede a metade de AB. Ou seja, estou querendo que vocês usem aí o cálculo da distância entre dois pontos, né, o cálculo aí das coordenadas do ponto médio, para provar que a base média de um triângulo em relação à base é sempre metade dessa base. Ah, se eu soubesse essa informação antes, tinha sido mais fácil calcular lá, né? O perímetro daquele triângulo. É verdade, teria sim, teria sido mais fácil. Mas você vai usar simplesmente tudo algébrico, tá? O x do A, o x do B, o x do C também vai entrar aí, né? O y do A, o y do B, o y do C, tá? Vai usar a fórmula, né, do cálculo das coordenadas dos pontos médios, né? No caso aí de AC e de BC, porque nós vamos trabalhar com a base média em relação a AB, né? Depois o cálculo da distância entre esses dois pontos médios e o cálculo da distância entre os pontos A e B e ver que um vai ser metade do outro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Chegamos aí ao final da nossa videoaula, né? E até a próxima videoaula.